Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. E nesta aula nós vamos fazer o estudo do sinal de uma expressão ax² mais bx mais c, ou seja, uma expressão polinomial do segundo grau, ok? Vem aqui comigo. Então vamos lá pessoal, vamos analisar o sinal de uma expressão ax² mais bx mais c, que nada mais é do que uma expressão polinomial do segundo grau. Okay? Então, quando a gente tiver uma expressão desta maneira, é necessário que a gente tenha o conceito, né, o conhecimento dos coeficientes. Quem são os coeficientes? A, B e C, beleza? Então, a gente tem que lembrar que esses coeficientes, o A acompanha o x², o B acompanha o x e o C é o nosso termo independente. Como eu já ensinei em outras aulas, eu gosto de trabalhar esse conceito aqui analisando como se fosse uma função. Por mais que um aluno do ensino fundamental ele não tenha o conceito ainda de função polinomial do segundo grau, né, eu gosto de trabalhar isso graficamente. Mas então, nesta aula em específico, eu vou trabalhar o entendimento para a expressão do segundo grau e, é claro, nós vamos ver no final desta aula a aplicação deste conceito. Mas aqui, como a gente vai analisar se o sinal é positivo, negativo, igual a zero, então a gente vai fazer isso aqui de um modo mais didático, tá? Então vamos ver aqui, ó. Dada a expressão x² menos 5x mais 6, para que valores reais de x essa expressão é nula, essa expressão assume valores positivos e essa expressão assume valores negativos. Bom, pessoal, para a gente fazer isso, nós temos que encontrar as raízes dessa expressão. O que são as raízes dessa expressão? É o valor do x onde ela vai ser igual a zero. Então, eu vou pegar assim, ó, x² menos o 5x mais o 6 e vou igualar a zero. E vou encontrar as raízes, que você, é claro, já sabe calcular, que é o x1 e o x2. Eu preciso dessas informações para conseguir dizer quando é que essa expressão será nula, quando ela será igual a zero. E para isso você precisa aplicar aqui os conceitos do Bhaskara, do soma e produto, da maneira que você achar melhor para resolver essa expressão. Se eu for fazer a ideia do soma e produto, por exemplo, eu teria que pensar em um número que somando resulte 5 e multiplicando resulte igual a 6. É claro que você já vai me responder, professor, somando dá 5, eu posso pensar no 2 e no 3. E eles multiplicando vai dar 6, exatamente. Ó, você já sabe a resposta. É o 2 e o 3. Somando vai dar 5, multiplicando vai dar 6. Então, nós temos que as raízes dessa equação do segundo grau é o 2 e o 3. Tá ok? Ah, professor, eu não devo considerar esse negativo? Não, pessoal, aqui sempre aqui vai ser o oposto. Como aqui é menos 5, então a soma tem que dar 5. Se aqui tivesse mais 5, então a soma deveria dar menos 5, tá bom? Então esse é o macetezinho para você aplicar a soma e produto, tá? Mas vamos fazer aqui, ó, se você quiser fazer o Bhaskara, tá? Então a gente tem o coeficiente A, que é 1, o B é menos o 5 e o C é igual a 6, tá? Então delta é igual a B² menos o 4AC. Então, delta vai ser igual ao B, que é menos o 5 ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Então, delta é igual, 5 ao quadrado é 25, 4 vezes 1 vezes 6, então 4 vezes 6, 24. Só tem um sinal negativo, então é negativo. O delta aqui vai ser igual a 1, ok? Então, nós temos então que o x é menos o b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que é o Bhaskara. X é igual a menos da fórmula, o b é menos o 5, mais ou menos a raiz quadrada do 1, sobre 2 vezes 1, que é o a. Então, nós temos x igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. Pessoal, então aqui vai sair o x1. Faz aqui comigo, ó.
5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. E nós temos o x2. Faz comigo. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então você percebe, ó, que são as mesmas raízes que nós encontramos, ok? Então agora a gente precisa fazer uma tabelinha, tá? Essa tabelinha é onde nós vamos analisar quando é que a minha expressão vai ter valores positivos e quando ela vai ter valores negativos, né? Ou igual a zero. Então eu vou colocar aqui essa tabelinha rapidinho aqui, tá? Para a gente não esquecer. Bom, então como nós encontramos duas raízes, tá, pessoal? Então nós vamos fazer duas marcações aqui, ó. A marcação do x1 e a marcação aqui para o x2, tudo bem? Então nós temos o seguinte, ó. Essas marcações que eu acabei de fazer é o x1 e o x2, os valores que nós encontramos. Como aqui o x1 é 3, né? Então vou colocar aqui o 3, porque você tem que respeitar a ordem da reta real, né? E aqui é o 2 vem antes do 3, tá bom? Mas a ordem não importa. O importante é que você coloque corretamente aqui como se fosse o eixo X, tá? Você tem que colocar na ordem crescente, normal aqui, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Esse x1, que no caso aqui eu estou considerando 2, vai ser aonde a sua expressão vai ser nula, onde vai ser igual a zero. Tá vendo que a gente pegou a expressão igual a zero? Então vai ser exatamente esses valores, tá? O 2 ou 3. Então na letra A, ele está perguntando ali para nós, ó, quando é que a expressão será nula? Na letra A, ela será nula quando você pegar o seu x e ele for igual a 2, ou o x for igual a 3. Então, se você pegar o x igual a 2 ou igual a 3 e vir aqui, ó, e substituir na expressão, você vai ter o seu valor igual a zero. Então, você vai ter a sua expressão nula, ok? Agora, o que acontece aqui com os sinais na nossa tabelinha? Aqui tem um seguinte macete, ó. Aqui você vai colocar MA, CA, MA. O que isso significa? MA quer dizer que é o mesmo sinal do A. O CA é o sinal contrário de A, ok? Isso que significa cada um, esse macete que eu acabei de colocar para vocês. Isso é o que significa o MA, CA, MA, tá? Então o A, você vai olhar lá para o seu coeficiente A. O seu A é positivo, ó, tá? Se o seu A é positivo, então aqui nós temos mais e mais, que é o mesmo sinal de A. E aqui é o contrário de A, que é negativo. Então, pessoal, o que significa esse entendimento? Ó, a gente já vai responder então a letra A, B e letra C. A letra B são os valores positivos. Então, vamos vir aqui, ó. Na letra B, ele quer saber quando é que a minha expressão terá valores positivos, tá? Vai ser quando? Quando o meu x for menor do que 2 ou o x for maior do que 3, ó. São esses valores aqui, ó. Quando for menor do que 2 ou quando for maior do que 3. Aí eu vou ter valores positivos para a minha expressão. Então, se você pegar qualquer valor menor que 2 ou maior que 3 e vir aqui, ó, na sua expressão e substituir o valor do x, ó, você vai ter valores maiores do que vai ter valores maiores que zero, você vai ter valores positivos, tá? Agora, na letra C, está perguntando para nós para que valores de x a nossa expressão terá valores negativos, terá valores menores do que zero. Será quando o meu x, ó, tá vendo que está entre o menos, está entre o 2 e o 3, ó. Então vai ser entre o 2 e o 3. Então será quando o meu x estiver entre o 2
e o 3. Então, isso aqui, pessoal, é a análise de sinal de uma expressão do segundo grau. Então, eu estou analisando quando é que eu vou ter valores nulos, quando é que eu vou ter valores positivos e quando eu vou ter valores negativos, ok? Respeitando, então, essa tabelinha, que nada mais é, que eu falo lá para os alunos da função, agora eu vou fazer aqui um esboço, tá? Ó, o A é maior que zero. Então é com cavidade voltada para baixo, é o sorrisinho, né? Então eu voltei isso aqui, ó. O meu discriminante foi maior que zero, então eu tenho duas raízes, x1 diferente de x2. Então aqui é x1 e aqui é o x2. A gente achou lá, ó, o 2 e o 3, ok? Então quais são os meus sinais agora, ó? O lado esquerdo aqui do x1 é positivo, entre o x1 e x2 é negativo, e maior que x2 é positivo. Então, lá na função, a gente entende que esses valores são os valores do y. Aqui o y é maior que zero, valores entre o x1 e o x2, o meu y, está vendo que aqui o meu gráfico está tocando abaixo do eixo x, então é quando o meu y é menor que zero. E aqui o meu y, ó, tá lá em cima, é quando o meu y é maior que zero. Então isso aqui é quando a gente aprende lá em função. Eu estou só fazendo um parênteses aqui, pessoal, porque eu gosto de trabalhar com gráfico. Então essas duas ideias aqui, ó, são totalmente semelhantes, a mesma coisa. É que aqui no ensino fundamental você aprende a fazer uma análise da expressão e depois você transfere todo esse seu conhecimento lá nas funções, ok? Vamos aplicar mais essa ideia das expressões no exercício 2, ó. Nós temos a expressão, então, menos x quadrado mais 7x menos o 12. Então aqui, ó, se você fosse fazer a ideia do soma e produto, eu aconselho utilizar a formulinha, porque o seu A aqui é negativo, para não confundir, tá? Então aquele macete é quando o A é positivo. Como o A aqui é negativo, então pelo soma e produto, olha lá, quem é a soma? É o menos o B sobre A. Quem é o produto? É o C sobre A, tá? Então, menos da fórmula, o B é 7, o A é menos 1. Então, aqui é igual a 7. O C é menos 12, o A vai ser menos 1. Então, aqui é igual a 12. Ainda não acabou, né? Você agora tem que pensar em dois números. Somando dá 7 e multiplicando tem que dar 12. Quais são esses valores, pessoal? Então, é claro, você já deve ter pensado que é o 3 e o 4. Então, aqui o x1 é 3 e o x2 é 4. Só pensar comigo, ó. 3 mais 4 não dá 7? Dá 7, fechou? 3 vezes 4 não dá 12? Dá 12, então fechou. Então aqui eu estou utilizando soma e produto ao invés de utilizar a formulinha do Bhaskara. Mas é claro que se você não lembra dessas formulinhas, você pode ir lá pelo Bhaskara, porque acaba ficando um pouco mais confortável para o aluno aplicar o conceito do Bhaskara. Mas é claro, para essa aula não ficar muito extensa, nós vamos deixar aqui pelo soma e produto, porque a gente já entendeu como resolver aí a expressão do segundo grau, no caso aqui uma equação do segundo grau. Vamos fazer a tabelinha novamente para fazer a análise de sinal deste caso aqui. Vamos estudar a expressão para quando tem valores positivos, negativos e igual a zero, tá? Perceba que aqui também nós temos duas raízes reais e distintas. Então, aqui na nossa tabelinha, nós temos que colocar aqueles dois tracinhos para representar as raízes, ok? Então, vamos colocar aqui. Então, nós temos o x1 e nós temos o x2, beleza? Vamos colocar os valores, é claro, na ordem crescente, conforme o eixo x. Então, pessoal, então aqui é como se você considerasse lá no plano cartesiano o eixo x, tá bom? Então, vai ser o 3 e o 4. Qual é o macete?
é ma, ok? Então, o que isso significa? Ó, mesmo sinal de A, o A é negativo. Então, aqui nós temos menos, menos. E o CA é o contrário. Então, aqui é positivo. Beleza? Vamos responder aqui agora as perguntas. Na letra A, ele quer saber quando é que a expressão será nula. Será nula quando você encontrar os valores do x, né, ou utilizar os valores do x igual a 3 ou o x igual a 4. Então, se você pegar o 3 ou o 4, substituir na expressão, ela vai ser igual a zero, ok? Na letra B, ele está perguntando para nós quando é que a sua expressão terá valores positivos. Será quando... Agora vamos olhar aqui para a nossa tabelinha, ó. Vai ter valores positivos quando estiver entre o 3 e o 4. Então, o meu x está entre o 3 e o 4. Então, se eu pegar valores entre 3 e 4, eu vou ter valores positivos. Agora, na letra C, eu quero saber quando é que minha expressão terá valores negativos. Terá valores negativos quando, vamos olhar para a nossa tabelinha, olha lá, o que está acontecendo na nossa tabelinha. Terá valores negativos quando for menor do que o menos o 3, olha lá, ó, menor do que menos 3, ou maior do que 4. Então, nós temos ali, ó, x menor do que o 3 ou x maior do que o 4. Será os valores negativos para a nossa expressão. Pessoal, então, perceba que a gente está respondendo aqui, ó, os valores para esta expressão. Okay? Então, a gente está encontrando, ó, para quais valores desse x aqui, ó, substituindo, ela vai ser nula, vai ser positivo, vai ser negativo. Tá bom? Tem que respeitar, então, essas ideias que nós acabamos de fazer. Exercício 3, então nós vamos fazer aqui, ó, neste caso, claro, você pode ir pelo soma e produto, mas eu quero fazer um parênteses para vocês acerca do discriminante. Então, vou fazer aqui pelo Bhaskara, tá? Então, nós temos o A igual a 1, nós temos o B igual a menos 2 e nós temos o C igual a 1. Então, só olhar lá para os nossos coeficientes da expressão. Então, nós temos que o delta é b quadrado menos o 4ac. Vamos substituir. O b é menos 2 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c também, que é 1. Então, delta é igual a 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Então, dá menos, porque só tem um número negativo. Então, aqui, pessoal, tem uma particularidade que o delta é igual a zero. Então, o que acontece com as nossas raízes? Para nós que já estudamos equação de segundo grau, nós temos que quando delta é igual a zero, nós temos o x1 igual ao x2. Ok? Nós temos as raízes duplas, são raízes iguais. Então, quando você for substituir lá na formulinha do Bhaskara, né, ó, lembrando da fórmula, você tem lá, ó, menos o b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2a. Então, se o delta é zero, ó, concorda comigo que raiz quadrada de zero é zero? Então, isso aqui vai dar zero. Então, basta você calcular x igual a menos o b sobre 2a. Ok? Então, se você fizer isso, ó, menos da fórmula, o b é menos o 2, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Bom, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, sinais iguais, sinal de mais, o resultado é 1. Ok? E aí você pode até concluir comigo, né? Ó, somando dá 2, que é o oposto, né? Ó, sinal aqui é negativo, então é o oposto. Então, somando tem que dar 2. 1 mais 1, 2. Legal. Multiplicando dá 1. Beleza, 1 vezes 1 é 1. Então, aqui está a soma e aqui está o produto. Beleza? Então, de fato, a nossa raiz vai ser o 1. Então, nós temos aqui, ó, que quando o delta for igual a zero, nós temos as raízes duplas. É x1 igual a x2. Vamos fazer novamente a nossa tabelinha.
Só que diferente aqui, né, pessoal, nós vamos ter apenas um traço. É só um valor que vai fazer com que a nossa expressão seja igual a zero, né? Então, nós vamos fazer aqui a tabelinha e vamos analisar o sinal para quando você possui uma única raiz, né? Ou, como a gente chama lá na equação do segundo grau, que é a raiz dupla, ok? Vamos colocar aqui rapidinho. Bom, então a nossa raiz é igual a 1. Então, nós temos apenas a raiz igual a 1. Lá na função, vou fazer aqui um esboço de novo, ó. Lá na função, como aqui o nosso A é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Então, nós teríamos um gráfico mais ou menos assim, ó, tá? Tocando aqui no eixo x igual a 1. Então, essa seria a nossa raiz. Então, perceba que o gráfico está na parte de cima do eixo x. Então, não tem valores negativos para o y, só vai ter valores positivos. E igual a zero. É o que vai acontecer aqui na nossa tabelinha, ó. Mesmo sinal de A, mesmo sinal de A. Como o A é positivo, então aqui é positivo, aqui é positivo. Então, uma expressão desse tipo não possui valores negativos. Então, na letra A, ele está perguntando para nós quando é que a nossa expressão será nula. Ela será nula quando o meu x for igual a 1. Quando for igual a 1, que é exatamente quando a raiz que nós encontramos, tá? Na letra B, é quando ela será positiva, tá? Ou terá valores positivos. Será quando o meu x, ó, perceba, ó, tem que ser menor do que 1 ou maior do que 1. Então, x menor do que 1 ou x maior do que 1. Agora, na letra C, ele está perguntando se vai haver valores negativos, pessoal. Então, nesse caso, não existem valores de x que vai fazer essa expressão ter valores negativos, tá? Então, não há valores de x que façam com que essa expressão seja negativa. Então, para uma expressão desse tipo, só tem valores positivos ou igual a zero. Lembra aí que o delta é igual a zero e o seu A é maior que zero, tá? Tem um caso onde o seu delta é igual a zero e o seu A é negativo. É o que nós vamos fazer aqui, ó, no exercício 4. Nós temos o A, que é menor que zero, e se nós formos resolver aqui o discriminante, vai também dar igual a zero. Vamos fazer aqui, ó. O A é menos 1, o B é igual a 4, e o C nós temos que é igual a menos 4. Pessoal, lembrando aí, ó, tem que lembrar das aulas de equação do segundo grau, tá? Então, vamos fazer o discriminante, b quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a b quadrado, que é 4 ao quadrado, menos o 4, vezes o menos 1, vezes o menos o 4. Então, 4 ao quadrado, 16. 3 sinais negativos é ímpar, então aqui é negativo, porque é um produto. 4 vezes 1 vezes 4, 16. Olha lá, delta deu zero. Então, se o delta é zero, então nós temos x1 igual a x2. Vamos ter uma situação parecida com a anterior, né? Vamos ter uma única raiz. Então, é aquela ideia, né, pessoal, que eu fiz lá com vocês. Então, se o delta é zero, então você não tem a raiz quadrada do delta, né? No caso, vai dar zero. Então, basta você calcular menos o b sobre 2a. Então, vamos substituir aqui, ó. O x é igual a menos da fórmula, o b é 4, o 2 vezes o a, que é menos 1. Então, você tem menos 4 sobre menos 2. Isso vai dar igual a 2. Então, você tem a sua raiz igual a 2. Então, vamos fazer aqui a tabelinha novamente, ok?
Então, olha lá, então nós temos a raiz, que é o 2, então nós temos aqui ó, um único traço, né, para representar que a raiz é dupla. Então, o macete aqui é o mesmo, tá? É o mesmo sinal de A, mesmo sinal de A. A única diferença é que nessa expressão, pessoal, nós temos o A menor que zero, então vai ser negativo. Então, nós temos que vai ser negativo para valores menores do que o 2, negativo para valores maiores do que o 2, tá? De novo, vou fazer um parênteses aqui, ó. Se isso aqui fosse uma função, se nós estivéssemos reproduzindo a ideia da função, nós teríamos um gráfico mais ou menos assim, ó. Como o A é negativo, então é concavidade voltada para baixo, tocando no eixo X, apenas na raiz igual a 2. Então perceba que não tem valores positivos para o Y, e sim somente valores negativos. Então aqui é menos e aqui é menos, exatamente o que a gente representou aqui na tabelinha, tá? Então a letra A, quando é que a minha expressão terá valores nulos, né? Então, terá valores nulos quando o meu x for igual à raiz, que no caso aqui for igual a 2, beleza? Agora, na letra B, ele está perguntando quando é que a minha expressão terá valores positivos. E aí a gente já discutiu, né? Ó, não tem valor positivo, só vai ter valores negativos. Então, ó, não há valores de x que façam com que essa expressão seja positiva, tá? Agora, na letra C, está perguntando para quais valores a minha expressão será positiva, tá? Então, ela será positiva quando eu pegar valores ó, do x menor do que 2 ou maior do que 2. Quando x for menor que 2 ou x maior do que o 2, que é a nossa raiz. Beleza, pessoal? Então, esse é um caso que nós temos aí o discriminante igual a zero, quando a gente tem uma raiz dupla, tá? Então, até aqui a gente fez com discriminante maior que zero, que possui duas raízes reais e distintas. E aqui nós fizemos o discriminante menor, fizemos o discriminante igual a zero, que é quando você possui raízes duplas, né? Você possui uma única raiz, ok? Agora nós vamos começar a verificar aqui ó, o caso quando nós temos o discriminante menor que zero. Então, quando você tem discriminante menor que zero, pessoal, você não possui raízes reais, tá? Então, quando seu delta é negativo, você não possui raízes reais. Por que reais? Porque lá dentro do campo dos complexos, que é quando vocês vão aprender no ensino médio, você consegue encontrar esse tipo de raiz. Mas como no nosso âmbito aqui no ensino fundamental é o conjunto dos reais, então eu não consigo resolver, tá? Vocês já vão entender por quê. Então não possui raízes reais, tá? Dentro aí do conjunto dos reais. Então eu vou fazer o delta também de novo aqui com vocês. Vamos pegar aqui quem são os coeficientes. O A é 1, o B nós temos que é menos 1, o C é igual a 1. Então, delta igual a B quadrado menos 4AC. Eu gosto de ficar repetindo a formulinha, porque isso faz com que você memorize, tá? Então, delta igual a B, que é menos 1 ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1. Então, delta nós temos aqui que é 1 ao quadrado dá 1, 4 vezes 1 dá 4, como só tem 1 negativo, então dá negativo. Então, aqui perceba que você ficou com menos o 3, pessoal. Então, olha lá, se você jogar na formulinha do Bhaskara, é menos o B mais o menos raiz de delta sobre 2A. Então, o x é igual a menos a fórmula, o B, que vai ser menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de menos 3 sobre 2A, que é 1. Então, x é igual a 1, mais ou menos a raiz de menos 3, a raiz quadrada de menos 3 sobre 2. Então, aqui está o nosso problema. Ó. Eu não consigo resolver dentro do campo dos reais a raiz quadrada de um número negativo. Tá? Eu não consigo resolver.
Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Graficamente, tá? Graficamente eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Se fosse uma função, se a gente estivesse analisando uma função, o meu A aqui é maior que zero, então com cavidade voltada para cima. Então ele faria isso aqui, ó, tá? Com cavidade voltada para cima. Perceba que ele não toca aqui no eixo X, porque não tem raízes reais. Mas os valores do Y, ó, tá tudo na parte de cima do X. Então você tem valores do Y aqui, ó, positivo, ou seja, a sua expressão, quando isso acontecer, só terá valores positivos. Ou seja, quando o seu delta for menor que zero, ok? E o seu A maior que zero, você só terá valores positivos, tá? Mas vamos fazer a tabelinha para não sair do padrão, tá? Bom, pessoal, a tabelinha aqui é para quando você tiver, então, um delta menor que zero. O macete aqui qualquer é o mesmo sinal de A. Não tem traço porque não possui raízes, tá? Então é o mesmo sinal de A. Então, para essa expressão, ele pergunta lá na letra A, para quais valores de x nossa expressão será nula? Não há, tá? Não há valores do x que façam com que essa expressão seja nula. Na letra B, para quais valores ela será positiva ou terá valores positivos? Pessoal, perceba pelo nosso gráfico aqui que eu fiz para vocês, qualquer valor de x vai tornar ela positiva. Ou seja, é o mesmo sinal de A. Se o A aqui é positivo, é maior que zero, então vai ser todo o conjunto dos reais. Então, todo o conjunto dos reais, qualquer valor de x que você pegar, ela será positiva. Agora, para quais valores ela será negativa? A gente já discutiu que não vai haver valores que façam com que essa expressão seja negativa, tá? Então vamos colocar aqui, ó, não há valores de x, ok? Que façam com que essa expressão seja negativa. Ela só terá valores positivos, tá? Bom, vamos fazer esse mesmo caso aqui nesse exercício, tá? Porque o nosso A ele é menor do que zero. Como a gente já entendeu, né, o conceito aqui, vamos calcular o delta só para dar um valor negativo e a gente já sabe qual vai ser a resposta. O A vai ser menos 1, o B nós temos que é 1 e o C nós temos que é menos o 4. Então, delta é igual a b quadrado menos o 4ac. Delta vai ser igual a b, que é 1 ao quadrado, menos o 4 vezes o menos 1 vezes o menos o 4. Então, delta é igual a 1 menos 4 vezes 4 vai dar o 16. Então, aqui você tem o delta, pessoal, que vai ser igual a menos 15. Tá? Claro que eu não vou fazer mais aqui com vocês ali o delta, o Bhaskara, né? Eu fiz o Bhaskara no exercício anterior para você entender o que iria acontecer. Então aqui a gente já tem um caso em que o delta é menor que zero. Então nós vamos direto para a tabelinha, que é claro que é o mesmo sinal de A. Então a gente já sabe que essa expressão, como o A é menor que zero, então ela só vai ter valores negativos, tá? Mas vamos mais uma vez aqui, ó, fazer o padrãozinho para a gente não se perder, tá? Então, neste caso, é o mesmo sinal de A, porque eu tenho um delta menor que zero. Então, vamos responder as perguntas. Na letra A, quando é que a minha expressão terá valores nulos? Não há, porque não possui raízes reais, tá? Não há valores de x que façam com que ela seja nula. Para quais valores de x ela será positiva? Também não há, tá? Não há valores que façam com que ela seja positiva. Não há valores de x, ok? Na letra C, nós temos para quais valores de x a minha expressão será negativa.
tá? Terá valores negativos, né? Então aqui vai ser todos os reais, ok? Vou fazer um esboço gráfico para vocês verem lá na parte da função como é que ficaria esse gráfico, né? Esse gráfico ficaria mais ou menos assim, tá, pessoal? Como A é menor que zero, concavidade voltada para baixo, só que não possui raízes reais, então não toca no eixo X. Então perceba aqui, ó, que em relação ao eixo X, esse gráfico está abaixo do eixo X. Então o Y aqui, ó, só vai ser valores negativos, ou seja, essa expressão só tem valores negativos. Então, para qualquer número real, essa expressão só terá valores negativos. Beleza? Bom, pessoal, essa aula termina por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.